orações a qual o Senhor já vem falando diante dos seus profetas, diante dos seus pregadores, diante dos seus mensageiros, que Jesus está às portas, Jesus está voltando, que Jesus breve venha buscar a sua igreja. E mesmo os profetas falando, mesmo os pregadores falando, mesmo os evangelistas pregando que Jesus está às portas, mas Jesus ainda não veio, Jesus ainda não desceu nas nuvens. E muitas vezes eu e você nos perguntamos por que os profetas estão dizendo que Jesus está às portas, que Jesus ainda está de pé para vir buscar a sua igreja. Muitas visões já têm tido, muitos pastores, membros de igreja já têm tido visões com o arrebatamento, Deus mostrando o arrebatamento, Deus despertando a igreja na face da terra, para que se volte para Ele, para que se dobre os seus joelhos diante dEle e confesse os seus pecados, porque Jesus, Ele não quer, amada igreja, de maneira nenhuma ter que bradar nas nuvens com seus anjos e não clamar e não chamar pelo teu nome. Jesus está aguardando eu e você muitas vezes, porque muitas vezes, às vezes, temos algumas falhas que precisamos corrigir na presença de Deus. Então eu posso falar, eu posso pregar que Jesus está às portas, que Jesus breve vem, que Ele breve vai bradar na nuvem para buscar a sua igreja, mas eu e você temos que estar preparados para isso. Porque se nós não estivermos preparados, Jesus vem em busca da sua igreja e nós ficamos para trás. E Jesus não quer isso, amada igreja. Jesus não quer que eu e você fiquem para trás de maneira nenhuma. Então eu creio, porque a palavra de Deus não diz, eu creio que Jesus está esperando que eu e você endireitamos as nossas veredas na presença dEle. Porque não adianta, amada igreja, muitas vezes nós ouvimos pessoas quando estão de qualquer maneira servindo a Deus, amando mais o mundo do que a Deus, prestando culto mais às coisas do mundo do que ao nosso Deus. E muitas vezes quando você conversa com essas pessoas, elas te dizem da seguinte maneira: ah, mas a salvação é pela graça. Aí usa a salvação pela graça sem entender o que é a graça de Deus. A salvação é pela graça, sim, é o dom de Deus, é o dom merecido para todos nós. Porque certa vez aqui em Marcos capítulo 16, versículo 15 ou 15 e 16, não me lembro o versículo direito, mas Jesus diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Aí em seguida, aquele que não crê e não for batizado será condenado. Mas para mim crer, para mim ser batizado, para mim crer, eu tenho que entender que para mim crer eu tenho que também obedecer. Porque se fosse só para crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio ao mundo, que morreu para salvar o pecador, eu posso te dizer da seguinte maneira: o espírita vai ser salvo porque ele também crê. O macumbeiro vai ser salvo porque ele também crê. Não é basta somente crer, tem que obedecer. Em outras palavras, amada igreja, quando Jesus ele nos refere acerca do conserto, acerca de endireitar com as nossas veredas, como eu estava dizendo há momentos atrás, muitas pessoas vêm nos dizer a respeito da graça. A salvação é pela graça, sim, é uma graça merecida e é dom de Deus que todos nós merecemos. Mas temos que entender, para que eu e você tenhamos a graça de Deus, temos que estar na obediência. Porque se eu não estiver na obediência, se a igreja não estiver na obediência, não tem como obter a graça. Porque senão não precisaria renúncia. Senão não precisaria Jesus dizer assim: ó, a minha palavra, ela é dura, mas ela converte. Uma certa vez Jesus estava pregando e muitos dos seus discípulos viraram as costas. Pedro virou para Jesus e disse:
diz: quem nos levará para a vida eterna? Quem tem palavra de salvação? Então a palavra de salvação é Jesus. Em outras palavras, ele diz que a porta é estreita e o caminho é largo, aquele que leva à perdição. Quando Jesus diz que a porta é estreita, amada igreja, é porque é difícil passar por ela, não é de qualquer maneira. Quantas vezes, amada igreja, a gente ouve, como eu disse, ouve pessoas dizer que a salvação é pela graça sim, mas não entendem essa palavra. Porque temos que estar na obediência dentro da palavra de Deus. Temos que estar obedecendo a palavra de Deus, os seus ensinamentos, a qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vem nos dizendo. A qual o apóstolo Paulo também trouxe a doutrina do corpo, da alma e do espírito. Porque no livro de Pedro, 1 Pedro, versículo 15, ele nos diz: pois aquele que vos chamou é santo, então sede santos como santo é o Senhor. Deus de poder, então temos que ser santos, amada igreja. Temos que nos santificar para herdar a nossa salvação. Porque não adianta eu dizer que a graça me salva e eu ando de qualquer maneira, dou um mau testemunho. Não adianta eu dizer que a graça me salva, estar aqui de paletó e gravata, com o microfone pregando a palavra de Deus, se lá fora eu não estou vivendo a palavra de Deus. Se no meu trabalho eu não estou vivendo a palavra de Deus. Se no supermercado eu não estou vivendo a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 5 e o versículo 16, Jesus vem dizer da seguinte maneira: que vos brilhe, que vos ilumine o vosso brilho entre os homens, para que Deus que está nos céus seja glorificado. Temos que ter os nossos brilhos diante dos homens, por quê? Para que o nome dele seja glorificado através do ímpio, para que o ímpio olhe para você e veja que Jesus é na tua vida, que você faz a diferença. Aleluia, Deus. E como eu vou fazer a diferença no meio dos ímpios se eu ando de qualquer maneira? Como eu vou fazer a diferença no meio dos ímpios se eu estou andando na vaidade, falando palavras próprias, falando na gira? Como eu vou ser diferente dos ímpios se muitas vezes eu tenho uma bandeira do Flamengo em casa? Ou se muitas vezes eu vou num pastor, ou o pastor tem uma bandeira do São Paulo dentro de casa, trazendo para si verdade, idolatrando coisas que não pode idolatrar. Porque lá no livro de Salmo, de número 1, Jesus, o Salmo nos diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo ao conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos encarnecedores, e nem se aceite a roda dos encarnecedores. Então, se eu sirvo a Deus, eu não tenho que me estar sentando na roda dos encarnecedores para falar de futebol, para dizer quem ganhou, quem deixou de ganhar. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um pastor na internet, e esse pastor então começou a apresentar, ali no protesto começou a apresentar, e falou: esse é o pastor fulano de tal, flamenguista. Eu falei: daqui a pouco ia falar, chegar no outro lá, esse é o pastor fulano de tal, corintiano. Aí de repente estão eles lá organizando um futebol no final de semana, para jogar uma igreja contra outra, enquanto as almas estão perecendo, precisando da palavra de Deus para a salvação, e muitos escandalizando a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus também nos diz que ai daquele a quem fizer tropeçar um desses pequeninos, antes que colocasse uma pedra de mal sobre o pescoço e se jogasse no mar.
Quando Jesus fez muitos milagres ali naquela cidade, por volta de Jerusalém, de Israel, e eles não aceitaram, eles não creram na palavra do Senhor. Então Jesus disse: vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês, porque os milagres que foram feitos aqui, se tivesse feito em Sodoma e Gomorra, eles teriam se convertido. A cidade de Sodoma e Gomorra não teria sido destruída. E às vezes o milagre que Deus tem feito na minha e na sua vida, se fosse feito na vida de uma pessoa que muitas vezes hoje em dia está nas drogas, está no mundo da bebida, do cigarro,